Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e tô chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro, finalmente sextou, rapaziada. Final da semana já tá aí, galera já animada pro final de semana que vai ter jogo, inclusive última rodada da Taça Guanabara, já começa nesse sábado com Flamengo e Madureira. Vamos falar sobre os possíveis confrontos das semifinais da Taça Guanabara. Vamos falar sobre a situação da lateral direita do Flamengo. O Flamengo está em busca de reforço porque a pegada vai ser dura, chapa quente agora em fevereiro, vários jogos um em cima do outro, e o Flamengo precisa de um substituto para o Rafinha. O Vasco também está de olho em reforço, pode pintar mais um gringo, mais um colombiano no meio de campo do Vasco. O Botafogo tem hoje a chegada do Honda, o seu grande reforço para a temporada de 2020, e o Fluminense apresentando um novo pacote de reforços, mais atletas sendo apresentados no Fluminense. Isso e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, o Flamengo começa a sua trajetória para jogos decisivos nesse final de semana, né? Última partida da fase de grupos da Taça Guanabara, sábado, 6 horas da noite, vai encarar o Madureira. E o Flamengo está praticamente classificado, precisa só confirmar a sua classificação, que evidentemente vai acontecer, novamente com casa cheia, possivelmente com quebra de recorde de público. O Flamengo já estipulou o recorde de público do ano e deve elevar o sarrafo um pouquinho mais, como veio fazendo em 2019. Agora, a partir daí, o Flamengo começa a ter um monte de partidas decisivas. Vai enfrentar o adversário da semifinal da Taça Guanabara na quarta-feira, dia 12, o Atlético Paranaense na final da Supercopa do Brasil no domingo, dia 16. No dia 19 já pega o Independiente Del Valle no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Depois, no dia 22, tem a final da Taça Guanabara. Cara, e aí vai. Depois, mais à frente, tem novamente outro jogo, se eu não me engano, dia 26, da final, o jogo de volta da Recopa. São muitas partidas em sequência e o Flamengo, que tem um elenco extraordinário, não tem um reserva à altura do Rafinha para a lateral direita. Se tem um calcanhar de Aquiles nesse grupo, é a lateral direita. E aí você pode falar, mas e o Mateuzinho? E o João Lucas? Eles não servem? Não são bons jogadores? São ótimos jogadores, mas são muito novos. E a leitura que a comissão técnica faz é que eles podem e devem ser aproveitados, mas ainda não estão suficientemente maduros para assumirem uma responsabilidade caso aconteça alguma coisa com o Rafinha. Porque é futebol, né, galera? Ele sofreu aquela lesão no rosto e precisou se ausentar durante algumas partidas importantíssimas para o Flamengo. E se acontece uma lesão um pouco mais grave, ou se ele acaba expulso, tem que pegar uma suspensão às vésperas de uma final, fica sem um lateral direito da qualidade do Rafinha, aliás, da qualidade do Rafinha vai ser muito difícil, quase impossível encontrar um substituto. Mas alguém que pelo menos não tenha um desnível muito grande. Porque a ideia de se livrar do Rodinei era justamente essa, de você poder olhar para o banco de reservas e ter um lateral que você confia. Mais ou menos como é na lateral esquerda. O René não é um grande lateral, mas para ser um reserva do Felipe Luiz, ele tá ok. Eu acho que, todo mundo concorda que o René, para a lateral esquerda, é um ótimo reserva. Seria titular, inclusive, na maioria dos clubes do Brasil. Então o Flamengo busca esse reserva para a lateral direita. E o nome é o Guga, lateral do Atlético Mineiro, revelado pelo Avaí. Está na disputa do pré-olímpico da categoria, né? O quadrangular final do pré-olímpico do Sub-23, que dá a vaga às Olimpíadas de Tóquio em 2020. Aliás, o Brasil jogou ontem contra o Uruguai, nessa quinta-feira, se complicou, empatou em 1-1, na pior atuação, na minha opinião, do Brasil nesse pré-olímpico. Já tinha empatado em 1-1 com a Colômbia no primeiro jogo do quadrangular. Se não ganhar da Argentina, rapaziada, tá fora das Olimpíadas. Mas o Guga tá lá nessa disputa, e agora que tá chegando na reta final, o papo já voltou a aquecer nos bastidores do Flamengo.
porque o Flamengo já fez algumas sondagens ao Atlético, aos empresários dele. Não é uma situação tão complicada, mas o Atlético não vai liberar o jogador assim tão fácil. Existe um papo do César se transferir para o Atlético Mineiro, Cezão, goleiro. Mas, a princípio, não tem nada a ver uma situação com a outra, tá, gente? Até porque o desejo do Flamengo pelo Guga é muito anterior a esse papo de transferência, de possível transferência do César para o Galo. É claro que pode haver uma composição entre os dois clubes, mas no primeiro momento não são situações que estão ligadas, que estejam casadas. Mas o Flamengo precisa sim se reforçar. O João Lucas é um bom lateral. Na minha opinião, o Mateuzinho é melhor ainda. Talvez não estejam suficientemente maduros para assumirem uma eventual titularidade do Flamengo. Quem também está em busca de reforços é o Vasco, que precisa muito mesmo se reforçar. O início de ano foi muito diferente do que a torcida estava imaginando. Em 6 partidas até o momento, o Vasco só marcou 2 gols. É muito pouco, e eu não estou nem falando de ser muito pouco para um time que quer brigar por títulos e tal, não. É muito pouco para um início de temporada de uma equipe que quer fazer no mínimo um ano razoável. O Vasco está disputando o Campeonato Carioca e primeira fase de Sul-Americana, então não bateu de frente com nenhum adversário que vá trazer problemas. O único clássico que fez foi contra Flamengo e Botafogo. O Flamengo com time sub-23 e o Botafogo com time em formação, cheio de jovens promessas, de jogadores de um patamar que, né, é bem mediano. Então o Vasco sequer foi testado por uma grande equipe e está enfrentando todos esses problemas. É consenso que precisa se reforçar, já acertou a renovação do Guarim, que dá uma melhorada assim enorme no panorama vascaíno, mas ele não vai resolver todos os problemas do time. O Vasco precisa de um meia pensante, um cara que vai articular as jogadas, fazer essa ligação entre o meio e o ataque. O Guarim tem essa qualidade, mas a gente não pode esquecer, ele é volante, gente. Um volante que chega muito na área, que tem um ótimo poder de finalização, mas a primeira função dele não é a construção de jogadas em si. Pode até ser deslocado para essa função que ele faz de forma até bem razoável para um volante, mas não é um cara para pensar o jogo, ou pelo menos não para fazê-lo sozinho. E aí pintou o nome do Edwin Cardona, o jogador que atualmente está no Pachuca do México. É um meia colombiano, a exemplo do Guarim, e o problema no caso do Vasco é a pedida salarial. O Vasco hoje não tem condições de arcar com salários de 400, 500 mil reais. 300 mil reais para o Vasco hoje é muito dinheiro. Então, o Vasco está aí avaliando o que pode ser feito, mas é fato que precisa se reforçar. Se não for ele, vai precisar ser outro jogador. Eu acho que olhar para o mercado brasileiro talvez seja uma solução mais barata para o Vasco. Ou então trazer um cara como o Guarim, né? Na condição do Guarim. Estava parado, precisando de um clube, doido para jogar, veio e aí é claro que o cara vai se apaixonar pelo Vasco. Uma torcida enorme, carente de ídolos, está ali doida para abraçar e apoiar um cara que chegue nessa condição. Então, se encontrar uma oportunidade como essa, esse é o melhor cenário para o Vasco, que vai enfrentar a Portuguesa nessa última rodada da Taça Guanabara, mas não vale absolutamente nada, porque o Vasco já está eliminado. Agora tem que pensar no jogo da próxima quarta, estreia na Copa do Brasil contra o Altos do Piauí. É um jogo só, hein, galera? Se der mole, se perder, tá eliminado. Ainda tem a possibilidade de empatar, basta empatar, né? Mas eu espero que o Vasco tenha uma evolução. Já melhorou muito com as entradas do Andrei e do Marcos Júnior no meio de campo. Quem foi em busca de uma boa oportunidade foi o Botafogo. Tá aí um bom exemplo, né? Trouxe o Honda, um jogador que estava nesse limbo, sem um clube, mas é um cara que é experimentado pra caramba. Tem 3 Copas do Mundo no currículo, né, gente? Ah, é pelo Japão. Já ouvi uma galera falar, pô, esse cara não joga nada, vai vir aqui para jogar o quê? Ping-pong? Japonês não joga bola. Não é bem assim não, gente. Não dá para esperar que chegue aqui o Cristiano Ronaldo, o Messi, não é isso.
mas é um jogador que sabe jogar bola, ele tem qualidade técnica. E o Botafogo precisava desse cara. O Botafogo, nessa janela de transferência, se concentrou bastante em trazer jogadores de meio e de ataque, porque foi a principal carência em 2019. O Pedro Raul e o Bruno Nazário estão se mostrando contratações muito acertadas nesse primeiro momento, os dois com ótimos números e num time que não é lá essas coisas. Então, com a chegada do Honda, com a chegada do Cortez, a tendência é que melhore muito o Honda, que chegou ao Rio nessa sexta-feira, vai ser apresentado nesse sábado para a torcida, numa festa no estádio Newton Santos. Muito bacana essa mobilização do Botafogo, do seu torcedor, que está abraçando a situação do time, do clube, sabe que é um momento difícil e tem que apoiar mesmo, galera. Não pode baixar a cabeça, ficar com vergonha. É um momento de reconstrução do clube, tá no caminho certo, é difícil, mas saindo esse projeto do Clube Empresa, o Botafogo daqui a 2, 3 anos já vai estar completamente diferente, para aí sim, mais para frente, pensando daqui a 5, 6 anos, poder estar brigando de igual para igual com as principais equipes do cenário nacional. Coisa que o Fluminense está tentando fazer de forma mais discreta, né? Não tem essa transição de modelo, mas a gente viu com a chegada do Mário Bittencourt o clube organizando as suas finanças. Esse é o primeiro passo. Não dá para você ficar devendo a Deus e o mundo, não dá para você não pagar os seus funcionários, os seus atletas, porque senão você não tem nem como cobrar, você não paga salário, como é que você vai cobrar o desempenho do cara, né? Então é muito importante que você mantenha as suas finanças em dia e que só coloque o pé aonde você consegue pisar. Não dá para sonhar mais do que a sua realidade permite. E o Fluminense fez contratações bem estratégicas dentro do que era viável. Trouxe algumas apostas, alguns jogadores veteranos, mas que estavam sem espaço nos seus clubes e vieram sem custo, né, de transação, o Fluminense só pagando salário. E eu acho que agora, com as entradas do Marcos Paulo e do Evanilson, mais para frente do Pacheco, o time vai mudar completamente, vai ganhar velocidade. Mas uma coisa que me parece uma observação de momento, pelo menos, para o Odair refletir, o meio de campo fica muito pesado, muito lento, com Henrique e Hudson. São dois jogadores com mais de 30 anos, o Henrique tem 35. Então, se o cara não tiver uma condição fora do comum, é difícil de acompanhar um mano a mano com um moleque de 20 anos, né? E aí quando você tem dois caras nessa condição, o Hudson é um pouco mais novo, mas pô, já tem 31 anos, fica um pouco mais complicado. Então os dois juntos eu não sei se funcionam bem. Pelo menos nesse início de temporada, que ainda não estão na melhor condição física, é uma coisa que acho que é válida de se pensar. O Flu vai encarar nesse final de semana o Botafogo, é clássico, 4 horas da tarde de domingo no Maracanã. O Botafogo precisa vencer se quiser continuar sonhando e ainda precisa de um tropeço do Boa Vista que encara o Volta Redonda. O Volta Redonda também não está com a classificação assegurada, está no grupo do Flu, briga também com o Madureira, mas para Flu e Volta Redonda a situação está mais fácil porque o Madureira vai pegar o Flamengo. Então, quem está numa situação mais confortável mesmo é a galera do grupo B. O Botafogo precisa ganhar e torcer por um tropeço do Boa Vista. Vai ser um clássico interessante, mas é importante que os dois técnicos já façam algumas observações, né? O Valentim deu alguns moles, ele foi pouco ousado contra o Caxias. A gente espera ver esses reforços em campo. O Lecaros, o próprio Juan, que é da base, que tragam velocidade e que tragam alguma criatividade. É isso que a gente espera para ver um bom futebol, sobretudo. Beleza, galera? A gente fica por aqui pedindo para você deixar aquele like esperto para fortalecer a gente. Deixa o like, deixa o comentário também, que é muito bacana. Dá o seu feedback aí pra gente. Se for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, clica no sininho, ative todas as notificações para receber os avisos de novos vídeos. Valeu, galera, eu fico por aqui e volto na próxima. Até lá!